mas mandaram aqui, né? Deixa eu ver aqui. A irmã Michele, amém, glória a Deus. Amigos, irmãos, Atos, capítulo de número 12, é a palavra que Deus nos entregou nessa madrugada, que diz assim a palavra do Eterno no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 diz: Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, e entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias e guardadas diante da porta, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se, disse: Agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos por essa palavra, e queremos nesse momento, Senhor, te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo possa alcançar pessoas que está a nos ouvir, que está nesse momento a nos acompanhar, e pedimos que o Senhor venha revelar os mistérios da tua palavra, pois que nesta madrugada venha ser o próprio Deus a falar com cada um de nós, e que enquanto, Pai, aqui nós ministramos a tua palavra, o teu Espírito Santo tem liberdade para poder alcançar vidas, resgatar almas e transformar vidas. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade para alcançar essas vidas que nesse momento nos escutam. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti, tu as condenará em juízo. Essa é a promessa, a herança do Senhor para nossas vidas. Queridos, a mensagem que Deus ele propôs nesta madrugada para a minha vida e para a sua vida é uma mensagem que vai te tranquilizar, é uma mensagem que vai vir como um bálsamo sobre a sua vida diante de tudo que você está passando. Eu não te conheço,
Eu não sei o que você tem enfrentado nesses últimos dias, mas eu quero falar para você que Deus, Ele ainda tem o controle e que não adianta nada nem ninguém se levantar contra a sua vida, porque você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que está disposto a te livrar de todo o mal. E engana-se aqueles que irão tentar contra a sua vida e que irão prevalecer. Servimos a um Deus que não dorme, servimos a um Deus que trabalha em nosso favor 24 horas por dia. É isso que a sua palavra diz. Enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. O salmista Davi, ele vai tomar a palavra e vai dizer: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando o salmista Davi, ele descreve essas palavras dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o salmista, ele estava passando por tempos difíceis na sua vida. Nós vamos ver que Davi, ele estava em um período, em um momento de perseguição na sua vida. Mas mesmo em perseguição, mesmo diante de tantos problemas, diante de tantos inimigos o perseguindo para o destruir, para o matar, Davi, ele declara dizendo que ainda assim conseguia dormir, porque tinha um Deus que o sustentava, tinha um Deus que estava ali em seu favor, ao seu dispor. Eu quero falar para você nesta madrugada que aqueles que têm te apontado, aqueles que têm te caluniado, aqueles que têm te perseguido, aqueles que têm tentado te parar, aqueles que têm te rogado praga, lançado palavras de maldição, vão ter que ter um encontro com o teu Deus, vão ter que tratar com o teu Deus, porque o teu Deus, ele é um Deus de justiça. E eu quero falar para você que você é a menina dos olhos dele. E ai daquele que tentar tocar na menina dos seus olhos. Sabe o que é a menina dos seus olhos? Sabe o que é a menina dos olhos de Deus? A menina dos nossos olhos é a parte mais sensível do nosso olho. É esta bolinha bem pequenininha que está no centro do nosso olho. Esta é a parte mais sensível do corpo humano. Porém, essa é a parte mais protegida do corpo humano. Assim somos nós para Deus. Nós somos a menina dos olhos dele. E tocar na menina dos olhos de Deus, meu irmão, é pedir para comprar briga com Deus que não perde a batalha. É pedir para comprar briga com aquele aonde a palavra diz que dele é a guerra. É comprar briga com o Senhor dos Exércitos. Quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, o texto vai nos revelar que havia um homem chamado Herodes. E esse Herodes, ele estava perseguindo os discípulos do Senhor Jesus. Ele estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus. No verso de número 1 vai descrever e vai dizer: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Ou seja, Herodes, ele perseguiam aqueles que seguiam a Cristo com o único objetivo: maltratar, trazer sofrimento, trazer dor, trazer choro, trazer morte. Quantos nos dias de hoje têm se levantado contra a sua vida? Tem se levantado contra o seu ministério pelo simples fato de você servir a um Deus chamado Jesus? Quantos nos dias de hoje tem te apontado, tem te caluniado pelo simples fato de você crer em um Deus chamado Jesus? Eu quero falar para você que esses que têm te perseguido, esses que têm tentado se alegrar com o seu sofrimento e com a sua dor, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias, mas eu quero dizer para você, querido, que ainda há tempo de você dar a volta por cima. Basta você continuar e voltar a confiar no Senhor. Basta você crer que o Deus que você serve é um Deus que ainda pode mudar a tua história e virar o teu cativeiro. Eu quero convidar você a não entregar os pontos. Eu quero convidar você a descansar no Senhor. Eu quero convidar você a se deleitar no Senhor. Não importa se está doendo, não importa se está sofrendo, não importa o quanto está chorando. Eu quero que você creia na palavra do nosso Deus, que diz para mim e para você: passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Aquilo que Deus te prometeu vai acontecer na tua vida. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida, passe o tempo que passar, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Herodes perseguia aqueles que faziam parte da igreja para maltratar. E o texto vai dizer que Herodes agora ele mata a espada a Tiago, irmão de João. E a Bíblia vai dizer que quando Herodes vê que o que ele havia feito estava agradando ao povo judeu, aqui o Espírito Santo ele me entrega uma revelação muito forte. O texto vai dizer que quando Herodes vê que o que ele havia feito com Tiago, irmão de João, tendo matado a espada, aquilo pareceu agradável aos olhos dos judeus. Mas pastor, quem eram os judeus? Eram aqueles que tinham a promessa de salvação. Era o mesmo povo que a Bíblia vai relatar, e quem diz isso é João, quando João fala acerca de Jesus. E ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse povo judeu, ele se revela hoje, nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. Esse povo judeu não era um povo distante, não era um povo de uma outra nação, não, eram os da própria casa. Quando a palavra de Deus diz que os judeus se alegravam por ver quem fazia parte da igreja sendo maltratado por Herodes, a Bíblia vai dizer que Herodes agora perseguia cada vez mais. Pastor, não estou entendendo, vou baixar o nível para você entender agora. É porque tem pessoas que muitas das vezes está congregando com a gente, senta do lado da sua cadeira, é o irmão da mesma congregação, é o irmão do mesmo ministério, mas que muitas das vezes está ali do teu lado, mas apenas para poder esperar um momento, para poder te criticar, para poder falar mal e para poder tirar proveito do teu sofrimento. As perseguições e as calúnias não vão vir de longe, vão vir de perto. São pessoas que te cercam, são pessoas que fazem parte do mesmo convívio que você, que muitas das vezes se levanta. Eram os próprios judeus que se levantavam e achavam bom e se alegravam em ver Herodes maltratando aqueles que faziam parte da igreja. E Herodes, vendo que os judeus se alegravam, que os judeus se animavam, que agradavam os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. O texto vai dizer que Pedro agora, ele é preso por Herodes. Preso por quê? Porque o povo judeu estava achando bom. Porque o povo judeu estava se alegrando com a prisão daqueles que faziam parte da igreja. Vamos ser sinceros. Quantos irmãos que nos cercam, que hoje têm se comportado como aqueles amigos de Jó. Os amigos de Jó estavam indo para poder chorar com Jó. Mas ao ver a situação de Jó, o pensamento deles muda e agora eles já não vão mais chorar com Jó. Agora eles vão apontar e criticar Jó e vai dizer: Jó, tu pecou. Jó, tu está no pecado, confessa o teu pecado. Assim também são pessoas nos dias de hoje que nos cercam. São pessoas que não estão dispostas a chorar com você, mas são pessoas que estão dispostas a te acusar, a te caluniar, a te apontar. O dia mau não pode chegar na tua vida, porque se o dia mau chegar na tua vida com o propósito de te aprovar, quem te cerca e diz que é teu amigo, vai dizer que o dia mau chegou porque tu está no pecado. Vai dizer que o dia mau chegou porque Deus está pesando a mão em ti. Essa é a geração que nós estamos vivendo e convivendo nos dias de hoje. É uma geração que não está disposta a ver o irmão passar por dias difíceis e orar com ele, mas vão se alegrar com o sofrimento do irmão. Vão olhar para o irmão e vão dizer: sabe o que é isso daí? É porque está se levantando contra a minha vida. Quem é você? Quem sou eu para olhar para a vida de um irmão que está passando por um momento de provação e dizer que o irmão está passando por isso porque o irmão se levantou contra a minha vida? Eu quero convidar você a olhar na palma da sua mão. E se você não achar furos na sua mão, eu quero convidar você a olhar para os seus pés. Aleluia. Aleluia.
vivendo uma geração onde nós queremos tomar o lugar de Jesus. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus prova, bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Deus, quando Ele nos prova para nos aprovar. Mas tem pessoas que não entendem isso, pessoas que estão do nosso lado, pessoas que fazem parte do mesmo ministério, da mesma congregação, comem no mesmo prato. Essa é a realidade. E o que é que vai acontecer? Se aqueles que te cercam, se aqueles que fazem parte do mesmo corpo que você faz, se alegra em ver o teu sofrimento, o inimigo vai se fortalecer, o inimigo vai crescer em cima disso. Herodes, quando via que o povo judeu se alegrava em ver aqueles discípulos sendo perseguidos, Herodes agora manda prender Pedro. Mas o texto vai deixar bem claro. O texto vai dizer que quando Herodes prende a Pedro, olha o que é que o texto vai dizer: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem. Para que o quê? Guardassem. Herodes achava que estava prendendo Pedro. Herodes achava que entregando Pedro na mão de 16 soldados, Pedro estaria preso, não teria como escapar, não teria como fugir. Mas mal sabia Herodes que ao seu entendimento ele prendia, mas aos olhos de Deus ele estava guardando. Não, é o que a palavra de Deus está dizendo. Herodes, quando prende a Pedro, entrega Pedro na mão de 16 soldados. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Pedro, ele era guardado. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou baixar o nível aqui, querido, para você entender. Os teus inimigos acham que o que eles estão fazendo vai te prejudicar. Os teus inimigos acham que o que eles estão fazendo contra você, eles vão conseguir tirar vantagem. Mas mal sabem eles que eles estão trabalhando em favor do teu Deus. Um Deus que te guarda, um Deus que te protege, um Deus que te livra, um Deus que te justifica. Quantas e quantas pessoas já se levantaram contra o pastor Françoel? Quantas e quantas pessoas já se levantaram contra o Ministério Resgate? Quantas e quantas pessoas já se levantaram contra o Diácono Jeová Júnior? Quantas e quantas pessoas se levantaram contra o Ministério Semeando em Jesus? Quantas pessoas se levantaram contra o irmão Chico? Me pergunte, aonde estão essas pessoas? Aonde estão os perseguidores? Aonde estão os caluniadores? Eu quero falar para você que me escuta nessa madrugada, querido. Aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam, aqueles que falam mal de ti, eles estão contribuindo para o teu crescimento, para o teu sucesso. Estão fazendo propaganda de graça para você. Porque tem um Deus que justifica você. Pedro não estava preso, Pedro estava guardado. E quando eu olho para o texto que nós lemos, o texto vai dizer que Herodes, achando ele que estava prendendo Pedro para poder apresentar ao povo na festa da Páscoa, a intenção de Herodes não era apenas agora de humilhar Pedro, de matar Pedro. A intenção de Herodes agora era também de humilhar Pedro. Ele não queria apenas matar, mas ele queria fazer um teatro, ele queria fazer um showzinho. É o que acontece nos dias de hoje. Não vale a pena apenas te ver sofrer, mas eu preciso humilhar, eu preciso caluniar, eu preciso levar o teu nome ao conhecimento de outras pessoas. Fulano lá tá passando uma luta, tá pagando preço. Tá entendendo, irmão?
Assim estava Herodes, querendo fazer com Pedro. Não bastava matar a espada como matou Tiago, irmão de João, mas tinha que prender para poder apresentar ao povo no dia seguinte, humilhar e depois de humilhar, envergonhar e matar. É o que hoje nós estamos vivendo. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: Pedro, pois era guardado na prisão, mas havia uma igreja que fazia contínua oração por ele a Deus. Havia uma igreja que orava. E esta oração era uma oração contínua. Era uma oração que não parava. Enquanto Pedro era guardado na prisão, havia uma igreja que orava. Não, a igreja ela não criticava. A igreja não apontava. A igreja não caluniava. A igreja não sentia prazer na dor do irmão. Ela orava. Ela orava. Ore. Orai uns pelos outros. Ore. Ore para que Deus possa dar livramento. Diácono Jeová, hoje nós estamos vivendo em um tempo aonde as igrejas, não vou dizer todas, mas a grande maioria hoje tem os seus líderes que ora para que Deus mate os inimigos. Tem pessoas que amaldiçoam. Deus joga um câncer, Deus faz isso. Eu não quero que Deus mate meus inimigos, não. Eu quero que Deus converta eles. Eu quero que Deus converta eles. Eu quero que eles fiquem vivinhos. Quero que Deus dê saúde. Para quê, pastor? Para poder contemplar o que Deus vai fazer na minha vida. Para poder contemplar o que Deus vai fazer no meu ministério. Não, eu vou baixar o nível para você entender. É porque você orava até hoje, você era ensinado a amaldiçoar, você era ensinado a se colocar no lugar de Jesus, né? Porque ninguém pode se levantar contra a sua vida, que você vai rogar praga, você vai lançar palavra de maldição. Mas eu quero te falar nesta madrugada pelo poder que há nessa palavra. Jesus, Ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Jesus, Ele nos ensina a amar quem nos odeia. Então ore para que Deus converta os teus inimigos. Ore para que Deus dê saúde, ore para que Deus dê vida longa, irmão. Eles precisam estar de pé e ver o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer no teu ministério. Enquanto isso, deixa eles ir falando, deixa eles criticando. Ó, Deus soprando teu nome, ó. Você é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais você cresce. Diácono Jeová? É forte, pastor, é muito forte. O que mais me chama a atenção, pastor, nessa palavra, nessa sua meditação que você trouxe para nós esta madrugada, é a igreja orando. Isso faz toda a diferença, pastor. Faz toda a diferença o clamor da igreja. A igreja, ela não se encontrava dividida. A igreja, ela não se encontrava apontando, julgando o irmão, falando que o irmão estava pagando aquele preço, falando que o irmão estava sendo provado por Deus porque ele estava em pecado. Não, a igreja estava sabendo da luta do irmão e a igreja continuava orando, mesmo sabendo que Pedro andava com Jesus. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. A igreja sabia da verdadeira conversão de Pedro. A igreja conhecia, sabia da presença do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. A igreja sabia que Pedro era um dos escolhidos de Deus. A igreja sabia. Mas agora aquele que era escolhido, aquele a qual Jesus
teve como um dos discípulos mais próximos dele, que foi Pedro. Agora ele estava passando uma luta, assim como também você que está nos assistindo, pode estar passando, pode ter passado, ou está passando, na verdade. E você pode ter contemplado alguém do teu convívio, alguém próximo de você te julgando, alguém tendo prazer da tua prova, alguém tendo prazer dos momentos a qual você está sofrendo, passando por esse momento adverso, essa adversidade. Alguém tem sentido prazer com isso. Mas, meu irmão, Deus manda que esta madrugada trouxe aqui, usou o pastor Françoel tremendamente para a sua vida. E Deus manda te dizer, Ele não esqueceu de ti. Tem uma pessoa que ora por ti, tem uma igreja que ora por ti. Procure o seu pastor, desabafe para o seu pastor, porque um bom pastor, ele conhece as ovelhas. É difícil, Diácono Jeová, em momento de prova, em momento de tribulação, confiar. É difícil. É difícil você buscar. Hoje a gente vê muitas pessoas que têm abandonado a fé, que têm largado mão das promessas de Deus, que têm largado o seu chamado, porque não têm suportado as provas. E são essas pessoas que muitas das vezes têm desonrado a Deus e têm deixado de lado a magnitude de Deus. São pessoas que têm vivido apenas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não temas porque eu sou contigo, não te assombro porque eu sou teu Deus. São pessoas que não conseguem entender que a vara e o cajado dele também nos consola. Eita glória. São pessoas que infelizmente não têm entendido isso. Mas Pedro não. Pedro, ele nos dá uma lição de confiança no nosso Deus. A Bíblia vai dizer que quando Pedro, ele estava, olha a importância que é quando você tem uma igreja que ora em seu favor, quando você tem irmãos que lhe cercam e que você tem a certeza que aqueles irmãos estão fazendo oração em teu favor. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava preso lá para Herodes. Para Deus ele estava guardado. E a confiança de Pedro era tão grande que o texto vai dizer que estava Pedro dormindo. Eita glória. Não, eu não sei se você entendeu. É porque tem um ditado que diz, que perto do teu inimigo tu não pode nem piscar o olho, né? Perto do teu inimigo tu não pode nem sequer bater pestana, irmão. Mas Pedro não, a palavra vai dizer assim, ó: estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Ou seja, ele estava entre dois soldados, algemado, mas estava dormindo. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, Pedro estava entregue nas mãos de 16 soldados, preso, amarrado mãos e pés. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava dormindo. Aleluia. É o sono do justo. Não, deixa eu baixar o nível para você entender, irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, querido, mas Deus está mandando eu falar para você nessa madrugada: deleita-te nele, deleita-te no Senhor, aquieta teu coração. Ei, Deus ainda tem o controle de tudo. Deus ainda tem o controle de tudo em suas mãos. Descansa. Você ainda pode confiar nele. Você ainda pode voltar a viver o Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você ainda pode viver 121. Você ainda pode levar os seus olhos para os montes, crendo que é de lá que vai vir o teu socorro. E não importa, Pedro ele dormia, porque ele conhecia bem o Deus a quem ele servia. O que está precisando nos dias de hoje é as pessoas buscarem mais intimidade e comunhão com Deus. Precisam buscar mais intimidade e mais comunhão com Deus. Precisam crer mais, precisam confiar mais. A confiança de Pedro era tão grande, que o cara estava dormindo e o sono era pesado. Foi necessário Deus enviar um anjo. E quando o anjo chega, meu filho, o anjo vai cutucar: bora Pedro, acorda ligeiro. Ligeiro, bora.
Ligeiro, Pedro. Aleluia. Não, irmão, porque quando o cara está numa situação como o Pedro, o cara não podia nem dormir. O cara sabendo que ia morrer no dia seguinte, o cara não ia conseguir dormir. Mas Pedro dormia. Ao ponto que quando o anjo chegou, o anjo teve que acordar Pedro e dizer: bora, Pedro, ligeiro, rápido, vamos lá, calça as sandálias, bora, cinge os teus lombos, bora, vamos lá, Pedro. Tem momento na nossa vida que Deus ele se revela em situações que a gente menos acredita. E por a gente não acreditar, a gente acaba não conseguindo ouvir a voz de Deus. O problema do crente hoje é achar que Deus ele só se revela em tempo de paz. O problema do crente hoje é achar que Deus ele só se revela em tempo de fartura, em tempo de bonança. Não, se Deus está dando, ô Deus bom, ô glória. Se Deus está fazendo, aleluia, eita Deus maravilhoso, eita Deus de promessa, eita que é Deus fiel. Filho, a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus, ele só se revelou para Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Deus só se revelou para Daniel dentro da cova dos leões. Deus só se revelou para Ezequiel na Babilônia. Deus ele só vai se revelar para você na sua prova, no seu vale, no seu deserto. Glória a Deus. Agora você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa estar atento àquilo que Deus ele pode fazer a qualquer momento na sua vida. E você só vai conseguir ouvir, irmão, se você estiver em sintonia com Ele, se você estiver em comunhão com Ele. Agora, se você estiver cabisbaixo, jururu, me perdoe. Se você estiver como o Diácono Júlio, olha aí, está despreocupado, sossegado, dormindo, filma aí, produção, para ver. Dá um giro assim, mochica assim, ó, para ver. Os irmãos que estão assistindo aí. Aí, ó, Pedro estava assim, Pedro, ó. Pedro estava desse jeito, igual o Diácono Júlio aqui, ó. Olha a preocupação dele. Acaba não, mundão. Desse jeitinho aí, Pedro estava. Confiança no Deus que você serve. Confiar no teu Deus. Olhar para o problema, olhar para as dificuldades, não vai te trazer paz, não vai te trazer sossego. Então, se você serve a Deus, irmão, como você diz que serve, ou você confia, ou para de servir. Eu preciso te falar isso para te confrontar nesta madrugada, porque onde há dúvida, Deus não opera. Aonde há dúvida, Deus não opera. A confiança de Pedro era grande porque ele dormia. Quando o anjo se revela, o anjo dá ordem, Pedro obedece. Mas olha o que é que a palavra do Senhor vai dizer. Olha o que é que Pedro achava que estava acontecendo. Pedro ele achava que estava tendo uma visão. Pedro ele achava que estava tendo um sonho, uma alucinação. Mas ele estava fazendo o que o anjo estava mandando. E a Bíblia vai dizer que quando eles passam pela primeira guarda, pela segunda guarda, eles se deparam com um portão de ferro. Aqui é uma revelação grande, irmão. A porta era de ferro. Ou seja, é impossível de atravessar. O texto diz porta de ferro. Não, porta de madeira o cabo arrebentava lá facinho. Mas de ferro, a palavra já nos revela que era um obstáculo difícil para se ultrapassar. Aí aos teus olhos, ao teu entendimento, o que você está passando e o que você está vivendo, é impossível do quadro ser mudado, do quadro ser revertido. Mas a palavra do Senhor disse que foi aquela porta de ferro que se deparou diante de Pedro, que ao ver que Pedro estava acompanhado com um anjo, meu filho, aquela porta aberta, a palavra de Deus vai dizer que aquela porta de ferro, ela teve que se abrir sozinha. Eita glória.
Não sei se você está entendendo o mistério aqui, irmão. O cara estava numa prisão, cercado de soldados, algemado, porta de ferro, mas a palavra do Senhor diz que quando Deus manda o anjo para livrar Pedro, não tem porta de ferro que dê jeito, meu filho. Aí tem um louvor lá da Voz da Verdade que fala o quê? Não há ferrolho, nem porta, né? Que se fechem diante da... Deus já tinha dado a voz. Deus já tinha dado o decreto no céu. Ô anjo, desce lá. Livra lá o meu servo. E não vai ter ferrolho, e não vai ter porta que irá se fechar diante de Pedro. Deus está falando para alguém nessa madrugada. Não tem porta, não tem ferrolho que se feche diante da voz do Deus que você serve. Aquilo que parecia ser uma fortaleza para que Pedro não fugisse aos olhos de Herodes, mal sabia Herodes que Pedro estava sendo aguardado e que no momento certo Deus enviou um anjo. Eu quero falar para você nesta madrugada. E olha só que interessante, a Bíblia vai dizer que quando Pedro sai com um anjo para a rua, quando ele está livre, o anjo se aparta. Aí é naquele momento que Pedro se desperta e tem a certeza de que não era nada de visão, não era nada de sonho. Era real. E agora Pedro vai dizer: agora eu sei que o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo para me livrar. Me livrar da mão de Herodes e me livrar da mão do povo. Eu vou baixar o livro para você entender. E aqui eu vou finalizar, irmão. O Deus que você serve é um Deus que vai te livrar não apenas de um inimigo, mas de todos os inimigos. Pedro não foi livre apenas de Herodes, mas também do povo. O povo era uma multidão. Assim acontece nas nossas vidas. Não são só um, é vários. Mas Deus vai te dar livramento. E quando eles te caçarem, quando eles olharem para a tua vida, pensando eles que vão conseguir te fazer o mal, o Deus que você serve, Ele já tem te dado o livramento. Ele já tem mudado a tua história. Ele já tem virado o teu cativeiro. E quando eles olharem para poder tentar te fazer o mal, já vai ser tarde demais. Porque o Deus que está na tua vida, Ele já te livrou, Ele já te guardou, Ele já te deu vitória. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas Deus nesta madrugada está visitando você. Deus nesta madrugada está dando uma voz para o anjo te visitar, mudar a tua história, virar o teu cativeiro. E se eu fosse você, eu pegava esta palavra. Se eu fosse você, eu tomava posse desta palavra. Os inimigos que têm te perseguido, os inimigos que têm tentado te parar, que têm tentado ver o teu fracasso, eles terão que olhar para você, mas eles não vão olhar na horizontal. Eles vão ter que olhar para o alto, porque é lá o lugar que o Senhor vai te colocar, um lugar de destaque. Eu estou falando nesta madrugada que a roda gigante de Deus vai girar, e aqueles que estão embaixo hoje, amanhã estarão por cima, porque você tem um Deus que ainda te guarda, que ainda te protege e que ainda cuida de ti. Programa Resgatando Almas. Aleluia. Pastor, essa palavra falou comigo. Pastor, essa palavra ela veio de encontro à minha vida. Sou eu essa pessoa que estou em meio a perseguições, que estou em meio a calúnias, que estou em meio a acusações. Sou eu essa pessoa, pastor. Mas eu estava pedindo para Deus matar. Eu estava pedindo para Deus pesar a mão. Não faça isso.